Jeremias capítulo 18, versículos 1 ao 4. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Deus, aplica a tua palavra no nosso coração, nas nossas vidas, neste momento, nesta hora. Necessitamos, ó Pai, ouvir a tua voz. Portanto, Deus, tem misericórdia, usa-me como instrumento tão somente. Ó Deus, que não possamos, ó Deus, ser apenas ouvintes, mas que venhamos ser, ó Deus, praticantes dessa palavra do Senhor. Ó Deus, que tu tens esta obra e estás realizando esta obra em nós, nos moldando, que possamos, ó Deus, nos submeter totalmente ao teu agir, ao operar do Senhor, e assim, ó Pai, o nome do Senhor seja engrandecido e honrado sempre. Fala, Deus, fala a nós nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de falar com você nesta oportunidade exatamente sobre o tema. Deus quer moldar a sua vida. Deus quer moldar você. A palavra de Deus, registrada em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, registra que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. E é verdade, querido. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu quero lhe perguntar nesta noite, que gostaria que você respondesse para você mesmo, com toda sinceridade. Você está pronto ou está em construção? Quando estamos construindo, precisamos respeitar os processos. Precisamos sim, seja uma construção nova ou uma reforma, não precisa ser um engenheiro formado, capacitado, habilitado para o exercício da profissão, para concluir que é preciso passar por certas etapas. Não se constrói um telhado antes de construir a base. Não se constrói as paredes antes de construir as sapatas, a base. Enfim, há sempre um processo. Até mesmo as construções, as edificações que nós acompanhamos, são feitas nesse mundo, elas foram feitas e realizadas através de processos. É claro, queridos, que o próprio mundo foi feito e criado, conforme a palavra de Deus, em etapas. Deus poderia, pelo seu poder, soberania, ele poderia fazer tudo apenas em um só ato. Mas ele preferiu fazê-lo em etapas. E aí nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, nós vemos os céus, depois a terra, o dia, a luz, o dia, trevas à noite, água, céu, terra, vegetação, plantas, frutas, os astros, as estações. Então, quando você abre as páginas de Gênesis no capítulo 1, você vai ver então sol, lua, ave, peixes, seres marinhos, animais selvagens, rebanhos domésticos. Depois, por fim, o homem, o governador de tudo, o administrador de tudo, ou seja, e a todos deu o Senhor a bênção para a multiplicação. Olha que maravilha. É claro, queridos, que Deus criou todas as coisas e o fez por etapas. Ele criou, arquitetou, construiu esse mundo
E é uma maravilha nós podemos presenciar essas verdades na palavra do Senhor. Toda obra realizada tem fase. Por mais difícil que seja, precisamos passar por essas etapas, por essas fases, né? E até conviver com desconfortos momentâneos que possam surgir. E toda obra a ser realizada, ela pode até gerar dor, mas precisamos passar por esses momentos, por esses processos. Somos uma geração do instantâneo. Lá na década de 90, final do século passado, Bill Gates já dizia que o século XXI seria a era da velocidade. E nós estamos vendo isso aí. Né? Nós estamos vivendo esse tempo. Nós somos a geração do instantâneo. Né? Queremos tudo rápido, queremos tudo para ontem. Né? Não é mesmo assim? Ah, queridos, algumas coisas até são possíveis. Mas, todavia, com respeito à vida, com respeito ao caráter, com respeito ao ministério, à vocação, né? Precisa ser feito e é preciso passar pelos processos. E esse processo de crescimento nós podemos chamá-lo de formação espiritual. Formação espiritual. E aí nós podemos afirmar, querido, Deus está trabalhando na minha e na sua formação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito em Romanos capítulo 8, no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ah, é verdade, queridos. Deus está moldando a minha e a tua vida. E para moldar as nossas vidas, Ele utiliza de vários recursos. Ele utiliza o seu próprio Espírito agindo em nós, o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Ele utiliza as experiências, ele utiliza as circunstâncias, ele utiliza a sua família que cuidou de você e cuida de você, faz parte nesse processo de moldar você. Né? Sim, ele utiliza a Bíblia, a palavra de Deus, para nós, regra de fé e de prática, reafirmamos aqui. Ele utiliza a nossa formação estudantil, acadêmica, ou seja, os estudos. Ele utiliza a própria igreja que você congrega, faz parte, você como servo de Deus, crente no Senhor Jesus, que tem um local para congregar e nesse momento em especial, no presente, tem uma liderança espiritual preocupada contigo e que ministra sobre a sua vida. Hoje, louvado seja Deus, através das ministrações em redes sociais, através das lives. Deus utiliza literaturas, utiliza pessoas. E aí nós precisamos entender, queridos, que precisamos de mais do que um estudo ou uma pregação para que nós possamos crescer. Não é algo instantâneo. Não é algo com um estalar de dedos. Não é algo que simplesmente eu teclo num link e busco lá uma mensagem e vou estar suprido e vou estar totalmente pronto, edificado. Não, não. Deus sabe muito bem disso. E eu e você não podemos apressar esse processo da formação, do crescimento. Você não pode apressar seu crescimento porque isso leva tempo. Né? Isso leva tempo. Você lembra? Naquele tempo, e alguns ainda têm nas suas residências, o filtro de água, o filtro de barro. Quando trocava o filtro de barro ou trocava a vela do filtro de barro, a água ficava com um gosto diferente, quase que um gosto diferente, quase que difícil de ingerir aquela água. Né? E aí, queridos, só com o tempo, aquela vela ou aquele filtro de barro, depois ela passava então a ficar gostosa
porque o barro, tanto do filtro quanto da vela, precisa ser curtido, curado, leva tempo para isso acontecer. Todos nós sabemos, na verdade, queridos, uma diferença, ou quase todos nós sabemos, uma diferença entre uma laranja amadurecida no pé e uma laranja colhida lá, verde e amadurecida fora do pé e comprada numa banca de supermercado. Sabemos muito bem a diferença. Porque aquela que foi amadurecida lá no pé e nós a colhemos lá, sem dúvida, queridos, ela é mais saborosa, porque passou por todos os processos até estar pronta para ser digerida. O texto que nós acabamos de ler, Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 4, mostra que, assim como o oleiro, aquele que trabalha com barro para moldar os seus utensílios, assim como o oleiro tem total controle com o que faz com o barro em suas mãos, assim também é Deus com a minha vida e com a sua vida também. Entendeu? Lamentações capítulo 4, versículo 2, lá tem uma palavra interessante. Hoje são considerados como vasos de barro, obra das mãos de um oleiro. Ou seja, quando Deus ilustrou aqui esse processo da nossa vida, a construção de um vaso, foi feito perfeito para produzir, nós podemos aprender muito, para ser útil, nós podemos aprender muito. Deus comumente ele ilustra a sua criação humana como barro, até porque ele nos fez do pó. Louvado seja o nome do Senhor. O meu corpo, o seu corpo é frágil, como um vaso de barro. E hoje nós temos visto nesse momento em especial em que a humanidade ela se queda diante de um Criador, e se não for Deus na tua vida, a ciência na maioria das vezes tem ficado impotente diante de uma enfermidade que avança, de um vírus silencioso que ataca, que destrói, que mata. A verdade é, querido, mostra exatamente a nossa fragilidade. Se Deus não interferir nas nossas vidas, se Deus não agir nas nossas vidas, se Deus não proteger a nossa vida, não proteger o nosso lar, ai de nós, não somente esse vírus que está destruindo a vida de tantos, mas certamente que qualquer outra coisa poderá tirar-nos a vida. Sim, o meu corpo é frágil, como um vaso de barro. O seu corpo é frágil como um vaso de barro. Sim, é verdade. Jó capítulo 4, versículo 19 diz assim: quanto mais nós que moramos em casas de barro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: mas temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus. Provém de Deus. Queridos, eu quero lhes falar que o valor do vaso não está em si mesmo. O valor do vaso, queridos, está no que pode ser colocado dentro dele, ou seja, na finalidade, no propósito para o qual ele foi feito, como por exemplo, levar água para aquele que precisa dessedentar-se da sua sede. O propósito final do vaso é tornar-se bênção, capaz de conter a unção de Deus e retê-la a fim de abençoar a vida de muitos outros, derramando sobre eles aquilo que se está cheio internamente da parte de Deus e das cores e belezas externas resultantes daquilo que é ou que está no seu interior. No mesmo processo que Deus mostrou ao profeta Jeremias, conforme nós lemos aqui, no seu livro, no capítulo 18, o Senhor nosso Deus tem um jeito todo especial de moldar o nosso caráter,
o caráter de cada um de nós, de cada um dos teus servos. E o profeta Jeremias, então, queridos, percebam bem, ele escreveu esse texto que Deus lhe fala, e não só escreveu, mas ele desceu à casa do oleiro para observar justamente isto, como o barro é trabalhado. E então ele compreendeu esse processo. Jeremias viu o barro sendo moldado e tomar forma, a forma de um vaso. E ao final de tudo, Jeremias entendeu. Jeremias compreendeu que todo esse processo de moldar ou do moldar o barro é também necessário para a formação do caráter de um servo de Deus. Todo esse processo de moldar o barro é também necessário para a formação do caráter de um crente no Senhor Jesus, de alguém que quer agradar a Deus em todas as coisas, na sua existência, em tudo que faz, em tudo que deixa de fazer, em tudo que fala, em tudo que opera e realiza. Mas esse processo, querido, de moldar o barro não é tão simples. Não é tão simples. Talvez tenha sido especialmente por isso que Deus mandou Jeremias ir àquela olaria, casa do oleiro. E aí nós precisamos entender. Entender os estágios que passou aquele barro até tornar-se um vaso precioso, porque essas fases pelas quais passou o barro para tornar que na verdade o oleiro cumprisse o seu papel e que o vaso fosse utilizado, possibilitava que ele fosse moldado para ser objeto útil para aquele homem ou para aqueles que viriam comprar dos recursos que ele tinha na sua olaria. Queridos, quero chamar a tua atenção de forma objetiva para que aprendamos aqui. Para que eu e você sejamos moldados por Deus, aprendamos algumas coisas. Primeira coisa, versículo 1. Ouça a voz correta. Repito, para ser moldado por Deus, entenda, eu e você precisamos ouvir a voz correta. Versículo 1 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, o nosso Deus. Não é um Senhor qualquer, não é um Senhor com letra minúscula, é o Senhor, o próprio Deus. De onde vem a voz que você tem obedecido? De onde vem essa voz ou essas vozes? Essas vozes que você tem obedecido vêm de homens? Vêm de você mesmo? Vem de uma tradição da instituição onde você tem exercido as suas atividades? E eu quero dizer de forma enfática, direta, objetiva a você: se não vier de Deus, vai dar errado. Se essa voz não vier de Deus de forma soberana, vai dar errado. Jeremias, o profeta, queridos, ele tinha certeza que a voz a qual ele estava ouvindo e que o direciona a ir à casa do oleiro vinha da parte de Deus. Daí, queridos, um alerta para você nesse tempo. Cuidado com a voz do seu coração. Muitos dizem, eu ouvi o meu coração. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, fala que o coração é enganoso. Entendamos isto. Vem do seu ego. Cuidado com o seu ego. Cuidado com a sua mente. Cuidado com a lógica, com a matemática, com a filosofia, com a cultura. Cuidado com a religião, a tradição. Cuidado com a voz que vem dos amigos. Tenha certeza que a voz que você segue e obedece, ela vem de Deus. Tenha certeza que a voz que você segue e obedece, vem de Deus através do seu Espírito, por meio da Bíblia, a palavra de Deus. Querido, entenda isto. Primordial para que você seja moldado por Deus. Você precisa ouvir a voz correta.
Portanto, saiba ouvir, saiba discernir, saiba entender se realmente vem de Deus. Isto é o mais importante logo no começo desse processo, dessa situação. Não confunda a voz de pessoas ou a voz do seu íntimo, a voz de você mesmo com a voz de Deus. A primeira etapa desse processo, então, para Deus moldar a sua vida. A primeira etapa nós podemos dizer aqui é saber ouvir. Grave isso, saber ouvir. Segunda coisa, para ser moldado por Deus, você precisa, versículo 2 aí do profeta Isaías, capítulo 18, você precisa obedecer ao que for ordenado. Se você ouve a voz de Deus, tem convicção de que é a voz de Deus, direcionado pela palavra de Deus, pelos seus estatutos, pelas suas direções, pelos seus ensinamentos, pelas suas instruções. Agora, você precisa obedecer ao que foi ordenado. Versículo 2 diz aí, queridos. Versículo 2, o texto de Isaías, capítulo 18, diz assim: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Olha que coisa linda, que coisa linda. Eu consegui a informação de que existem aproximadamente 200 tipos de barro, 200 tipos de barro conhecidos. Entretanto, apenas 8 tipos de barro servem para a fabricação de vaso. Olha que coisa interessante. E sabe qual a maior característica do barro bom, considerado bom para fabricar os vasos? Ele precisa ter 3 coisas. Primeiro, pureza. Segundo, ele precisa ter liga. Ele precisa ter flexibilidade. Pureza, liga e flexibilidade. Isto é, precisa ser puro, precisa ser agregador, precisa ser moldável. Não pode ser um barro cheio de impureza, não pode ser um barro cheio de pedras, de granito ou de pedregulho, não pode ser um barro duro. Na verdade, queridos, existem muitos tipos de gente nesse mundo, mas na verdade, queridos, nem todos estarão habilitados a fazer a vontade de Deus. Assim, nem todos vão servir a Deus. E entendam que o barro que é você, que sou eu, foi criado pelo grande Criador dos céus e da terra, lá em Gênesis capítulo 1, né? Onde fala Bereshit bara Elohim et hashmaim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, esse Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso, Ele criou-nos e agora, querido, nos molda conforme o seu poder, fazendo de nós vasos úteis para a sua glória. Por isso, se nós queremos ser moldados pelo Senhor, entendamos, nós precisamos obedecer ao que for ordenado. Deus não usou qualquer barro na sua formação. Ele usou barro bom. E se Ele quer e vai moldar a sua vida, querido, entenda, Ele precisa, na verdade, tomá-lo em suas mãos. E você precisa, na verdade, entender que cada vida que ouve essa palavra, que cada barro, é preciso que seja um barro moldável, flexível, que tenha o poder de agregamento. Ele vai tomar e vai usá-lo, ou seja, cheio de liga, puro, com flexibilidade, para dar um bom barro, um bom vaso para a glória de Deus. Na Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos o apóstolo Paulo, ele mencionando em sua carta a quem ele escrevia, ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 11, a seguinte verdade: Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo.
E ele continua dizendo ainda em Colossenses 3, versículo 12, vocês são povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Aleluia! O mesmo que nos criou agora nos escolhe para sermos dele, para nos moldar conforme ele queira, conforme ele queira moldar. Portanto, ouça, portanto, obedece. Não gerencie, não. Faça o que tem que ser feito com flexibilidade. Obediência, queridos, entenda. Obediência é proteção. Então, a segunda etapa desse processo é obediência. Mas para que eu e você sejamos moldados por Deus, versículo de número 3 nos mostra a seguinte verdade, que é preciso que sejamos humildes para aprender. O texto fala aqui, então, versículo 13, Jeremias 18, então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Ah, querida, essa é a fase, uma das fases mais difíceis no processo de formação de um vaso. É a fase do curtimento. Né? A verdade, queridos, que trabalham juntos aqui para que esse processo se consolide, tanto a paciência como a perseverança. Nesta fase, nós vemos algo que achamos que está bom, mas o oleiro, ele entende mais do que nós imaginamos, ele sabe que não está bom ainda e faz tudo novamente. Molda, bate, torna maleável para assim realizar o que precisa ser feito. Quanto mais curtimento, ou maior curtimento, maior a durabilidade. Quanto maior o curtimento, maior a durabilidade. Quanto maior o vaso a ser formado, maior o curtimento. E a lição agora, queridos, é que quanto maior for a obra que Deus quer que você realize, ou a obra que Deus quer realizar através de você, maior será o tempo em que você deverá estar a sós com Deus, meditando, olhando, avaliando a sua vida diante de Deus. O curtimento do barro, é como aquela época em que Deus está pronto a falar e a ouvir todos que estão próximos de você. Todos. Menos a você. Período de paciência, mas é período também de perseverança. É quando você fica, como Jacó ficou em Peniel, lutando e buscando e clamando, Senhor, não te deixarei se não me abençoares. Gênesis 32, versículo 26. Nesta época, querido, você está vendo a situação, você está vendo a realidade, você está vendo toda a problemática que se avolumou, mas Deus quem está lhe mostrando. Então faça e aprenda com essa situação. Só os humildes aprendem. Só os humildes aprendem. E quem parar de aprender, para de ser moldado e para de crescer. Entenda, querido, que essa terceira fase do processo de Deus moldar as nossas vidas, como o oleiro molda o barro e transforma-o em vaso, é a fase de que devemos ser humildes, quebrantados, esvaziar-nos de nós mesmos, dispostos a aprender, dispostos a estar atentos. Essa crise que nós estamos vivendo, essa crise da pandemia do coronavírus, tem levado muitos ao desespero, à preocupação. Muitos não têm ficado atentos e percebido quantos aprendizados, quantas lições Deus tem instruído a nós, quantos ensinamentos Deus tem dado a nós. Estão perdendo a oportunidade de crescer, porque exatamente nesse tempo Deus exige de nós paciência,
perseverança, porque Deus está nos curtindo, e quanto mais Ele nos curte, quanto mais Ele nos molda, nos curte, tanto mais será a durabilidade, tanto mais será a dureza, tanto mais será a nossa capacidade de enfrentar outras situações, tanto mais será a nossa capacidade, na dependência do Senhor, de enfrentar outras crises que possam vir. Então essa terceira etapa do processo de moldar-nos, segundo a vontade de Deus, nós podemos chamar essa etapa de crescimento. Primeira etapa, ouvir a voz de Deus. Segunda etapa, obediência. Terceira etapa, nós podemos chamá-la de crescimento. Mas tem uma quarta etapa nesse processo que Deus toma-nos como barro para moldar-nos como vasos nas suas mãos. Versículo 4 diz assim: mas o vaso de barro que se estava formando estragou-se em suas mãos. O vaso de barro que estava se formando estragou-se em suas mãos. O que nós podemos ver aqui? Esta quarta etapa desse processo, queridos, diz respeito ao fato de que se nós queremos ser moldados por Deus, vasos para a glória dele, nós precisamos enfrentar as perdas da vida. Enfrentar as perdas da vida. Essa fase é muito difícil. Sim, é verdade. Geralmente é dolorida, dolorosa, porque enfrentamos perdas. Estava formado, mas estragou, tornou-se completamente inútil dentro daquele processo e para a finalidade para a qual estava sendo edificado ou estabelecido. Estragou-se, tornou-se completamente inútil. Estar estragado, queridos, precisa ser um momento, nunca um estado na nossa vida. Ou seja, falhas, pecados, tropeços na vida do servo e da serva, que está sendo moldado o vaso para a honra e glória do Senhor. Querido, tudo isso precisa ser como que um acidente de percurso, não como algo que tornou-se prática constante na sua vida. Pecado na vida do crente é acidente, não é uma prática repetitiva, consciente e não abandonável, não. Estar estragado precisa ser um momento, nunca um estado de vida. Porque não existe nada de bom no estragado, não serve. Então saia dessa situação, não fique parado na miséria, no fracasso, na derrota, não. Você nunca será um fracasso até que você desista. Portanto, nesse período, lembre-se, crédito não se compra, se conquista com o tempo. Quando alguém lhe pede perdão por um erro, como crente, você precisa perdoar imediatamente. Todavia, leva tempo para acumular créditos novamente, não é mesmo? E é verdade. Pense bem antes de fazer, pense bem antes de falar, desobedecer, rebelar, pecar. O preço pode ser precisar quebrar o vaso. Olha só o que o texto está nos mostrando. O preço pode ser precisar quebrar o vaso, fazer tudo de novo. E nessa etapa, queridos, entendamos, você já estava num processo de quase formação e, de repente, esse processo ele é ignorado porque precisa fazer tudo de novo. Com Jesus, no entanto, eis a boa palavra. Com Jesus, no entanto, a perda é lucro. Toda vez que você perde, mas tem o agir do Espírito de Deus dentro de você, tem Jesus direcionando e moldando em você o caráter dele.
mesmo quando você tropeça e cai, mesmo quando você tem uma perda tremenda, toda vez que você perde, você cresce. Toda poda pode doer muito num momento específico, é verdade. Mas isso não é uma verdade isolada, porque a palavra de Deus fala que Jesus declarou também que a cada poda fica mais forte, a cada poda se produz frutos para a glória do Senhor. Jesus declarou em João capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então nós podemos dizer, querido, que essa quarta etapa da formação, de moldar, Deus nos moldar, e fazer de nós vasos para a honra dele mesmo. Essa quarta etapa nós podemos chamá-la de amadurecimento. Amadurecimento. Ou seja, amadurecimento. Por fim, a quinta etapa nesse processo de Deus moldar-nos e fazer um vaso para a sua honra. A quinta etapa, querido, diz respeito ao seguinte. Versículo de número 4, a parte B. Diz assim, e ele o refez, o vaso quebrou, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Esteja pronto para ser usado. Esteja pronto para ser usado. Ou seja, chegamos então à quinta etapa, à quinta fase desse processo de frutificação. Depois de maduros, geramos frutos. Depois de formados, geramos frutos. Essa fase, querido, não existe prazo. Não existe um tempo determinado ou um tempo para acontecer. Em muitas pessoas, essa fase do amadurecimento e produção de frutos, consequentemente, demora mais, em outras vem mais rapidamente. Porém, todos os crentes precisam amadurecer e frutificar. Como é triste como liderança espiritual, nós percebemos que às vezes nós vemos em nossas comunidades, em nossas igrejas, crentes que já estão na caminhada cristã há meses, anos, décadas, e enfim, anos e anos e anos, mas não amadurecem, não crescem, não frutificam. E aquele que não trabalha não frutifica, porque essa última fase que nós chamamos pronto para ser usado é a fase do servir. Aquele que não serve, aquele que não trabalha, costuma dar trabalho, misericórdia. Aqui começa tudo novamente. Isso é muito pessoal. Pessoas que não crescem porque Deus vive tendo que refazê-lo. Ou refazer tudo novamente, todo o processo novamente. Isso também é muito frustrante quando você está discipulando uma pessoa, às vezes já espera-se um certo crescimento, mas não passa daquele estágio, daquela etapa, ou às vezes não se consolida o crescimento. Entendamos, querido, quando pecamos e transgredimos a vontade de Deus, é justamente isso que acontece. Não é que não tenha mais jeito. A Bíblia fala que eis que a mão de Deus não está encolhida para poder salvar, nem surdo o seu ouvido para poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículos 1 e versículo 2. Agora, entendamos uma coisa. Tem jeito, mas você volta a estaca zero. Tem jeito, mas poderia ter evoluído mais, poderia estar num outro estágio, poderia estar num outro momento, poderia, na verdade, ser doutor e, na verdade, ainda está tomando leitinho. Sua vida tem jeito. Na vida com Deus, tudo tem jeito e conserto, mas quando Deus precisa refazer, é fato que levará mais tempo, é fato que tem implicações. Ou seja, quais são as possíveis situações
do vaso novo, do vaso que precisa ser refeito, que se quebrou. O projeto do vaso pode ser mudado. O tamanho do vaso pode vir a ser outro. O formato do vaso pode mudar. O propósito do vaso pode ser outro. Olha que coisa interessante. Quando ele diz que refaz o vaso, ele não se compromete em fazer vasos iguais, mas sim vasos para serem usados segundo a sua vontade. E a sua vontade pode variar muito, soberanamente. Existem vasos que são feitos para ficarem cheios do vinho da alegria na festa. Mas existem vasos que são feitos para ficarem cheios de água não potável para a limpeza dos pés dos convidados da festa. Então, até estar pronto para ser usado por Deus, pode levar tempo. São etapas a serem concluídas, a serem ultrapassadas. Sim, é verdade. Pode, na verdade, ter que refazer essas etapas. Isso pode ter mais a ver com você do que com o próprio Deus. Você não é fruto de uma produção em série, você é uma criatura singular de Deus. Deus formou cada um de nós e, portanto, Ele tem uma forma de trabalhar em cada um de nós. Essa quinta etapa do processo da formação de Deus, tomando-nos como barro e moldando-nos como vaso. Essa quinta etapa, nós podemos chamar essa quinta etapa do processo de servir. 5 etapas. Deus quer moldar a tua vida. Deus quer moldar você. Para tanto, você precisa saber ouvir a voz de Deus. Não apenas ouvir, mas obedecer a voz de Deus. Você precisa passar pelo processo ou avançar pelo processo de crescimento, de amadurecimento, para então gerar frutos e servir. Você foi feito para servir e dar frutos bons. Este é um dos propósitos de Deus para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Do jeito que Deus quer, do formato que Deus quiser, do jeito de Deus. Como por exemplo, o exemplo nós podemos citar aí é o azeite. Colhido lá as azeitonas, coloca-se na prensa e ali se produz óleos com finalidades distintas. Azeite o produto com finalidade distinta. Tira-se o primeiro azeite, o azeite da adoração. Segundo azeite, o azeite da alimentação. O terceiro azeite é da mesma azeitona, do mesmo lote de azeitona. O azeite para iluminação, para purificação, limpeza. E eu acho interessante que o salmista no Salmo 52, versículo 8, ele afirma: sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia do Senhor para todo sempre. Mas na verdade, querido, ter azeite, ter oliveira, produzir azeite, é preciso saber que tem várias finalidades e vários propósitos. Você tem sido fiel ao propósito de Deus para a sua vida? Para isso, querido, você precisa sujeitar-se à vontade, ao mover, ao agir de Deus. Você precisa não queimar etapas no processo de Deus em sua vida. Deus quer abençoar e usar você, mas não é do seu jeito. É do jeito dele. É do jeito de Deus. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra e essa mensagem, para ministrar a sua vida. Então, mais do que nunca, que você possa, depois ao ouvir essa palavra, você possa ter um conceito formado em sua mente. Você precisa ouvir Deus falando. A palavra de Deus está aí com fartura de instrução para mim e para você. Queridos, de Gênesis a Apocalipse, você tem a palavra do Senhor.
aproximadamente 36 mil promessas de Deus para a sua vida. Você tem fartura de instrução à sua disposição. Ouça Deus falando e Ele fala na sua palavra. Obedeça ao que Ele mandar você fazer. Aprenda com o que Deus estiver mostrando, ou em qualquer circunstância que você esteja inserido, aprenda quais as instruções, quais os ensinamentos que você pode adquirir desse processo. E quem sabe aí, querido, esse momento atual seja o momento de você refletir quais as lições que Deus quer me instruir nesse momento. Qual o aprendizado que eu estou ganhando nisso tudo? Vou sair desse processo pior ou melhor? Vou sair desse processo mais machucado ou menos machucado? Vou sair desse momento crítico que todos passam? Vou sair uma pessoa mais moldável, mais amável, mais flexível ou não? Você precisa crescer com essas situações que Deus envolve a sua vida. E aí então você esteja pronto para servir em qualquer situação ou em qualquer posição que Deus lhe coloque. José, quando estava lá no Egito, longe da família, ele serve na casa de Potifar, ele o tem por patrão, e serve com toda a determinação, fazendo o melhor do seu trabalho. Ele é colocado na prisão de forma injusta e lá na prisão ele serve da mesma forma. E de lá ele é libertado e é colocado agora como governador e administrador de todas as coisas que dizem respeito à compra e venda e colocar em celeiro os bens de comidas e alimentos, esperando a grande seca que haveria de vir. E agora José, ele serve da melhor forma possível. Tanto que quando seus irmãos chegam lá, quando seu pai vai ao encontro também, posteriormente, uma coisa ele afirma: fui eu mandado antes de vocês para abençoar. Ou seja, ele tinha convicção do serviço. Que todos possamos ouvir de Jesus, queridos irmãos e irmãs, aquilo que está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 21, e eu encerro com esse versículo que diz assim: o Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meu amado ouvinte, o maior inimigo desse processo de ser moldado por Deus, desse processo de crescimento espiritual, o maior inimigo pode ser você mesmo. Que você possa ser um parceiro da vontade e do querer de Deus. Que você não seja alguém que venha abortar ou que venha impedir que esse processo de Deus se realize. Sujeite-se, esteja nas mãos dele, deixe ele te moldar, deixa ele fazer de você o que mais ele quer que você seja nesta existência. Deus está trabalhando na minha e na tua vida. Deus está moldando a mim e a você. Que ele complete esse processo para a honra e glória dele mesmo. Deus amado, nós te exaltamos pelo que tu és, pelos feitos do Senhor e pelas tuas promessas. Grande é o teu poder, grande é a tua vontade, grande é a tua misericórdia. Ó Pai amado, aplica esta palavra nos nossos corações e de todos que nos ouvem nesta oportunidade. Ajuda-nos, ó Deus, a que entendamos esses processos do agir do Senhor, que não nos rebelemos contra situações e circunstâncias, mas saibamos que o Senhor é soberano e que usa todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Que possamos aprender, amadurecer, para que sejamos úteis servindo ao Senhor e servindo a esta geração, aqueles que necessitam de nós, do nosso testemunho, do nosso serviço, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, oramos e agradecemos.
Amém? Amém.